em que Paulo faz a defesa daquilo que é fundamental para o cristianismo, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não houvesse a ressurreição, não haveria a fé e a vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele faz essa defesa apologética no capítulo 15, falando algo que poderia causar espanto a alguns gregos, ou em sua maioria, porque eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não aceitavam a ressurreição do corpo, porque para eles a ressurreição do corpo eles entendiam o corpo como uma fonte de fraqueza, de pecado, e portanto não era algo muito bem compreensível para eles. Eles entendiam a morte como uma espécie de libertação, como se a alma se libertasse do corpo que lhe fazia mal por ser a sede dos pecados e das fraquezas. E o apóstolo Paulo, ele foi caçoado, ele sofreu gozação em Atenas, quando ele falou a respeito da ressurreição. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele fala a partir do versículo 19: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Aqui ele está falando sobre a superstição e a idolatria dos gregos, falando a respeito das filosofias, sobretudo ali os seguidores de Epicuro, os epicureus e os estoicos, e falando sobre a idolatria. E ele pega como gancho para entrar na sua fala um altar dedicado ao Deus desconhecido, e ele começa a revelar este Deus que não poderia ser figurado em objeto de ouro, ou de prata, ou de pedra, e não podia ser imaginado por homens. E no versículo seguinte ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Paulo está falando de Jesus, está falando da determinação de Deus em julgar com justiça o mundo, por meio de Jesus Cristo. E aí ele diz qual é a certeza desse fato. Ele diz qual é a convicção na qual ele se agarra, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ele próprio escreve aos Coríntios e diz que Jesus ressuscitou dos mortos e foi visto pelos apóstolos, foi visto pelos seguidores, pelos discípulos. E ele fala: por último ele apareceu a mim. E é interessante que os patriarcas da igreja primitiva pregaram a ressurreição de Jesus Cristo, e esta pregação não lhes rendeu dinheiro, não lhes rendeu status, ao contrário, rendeu a eles açoite, rendeu a eles perseguição, rendeu a eles morte de diversas maneiras. Mas eles diziam: não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido, porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento, um dos fundamentos da fé cristã, e está contido ali no que o próprio Paulo fala a Timóteo como mistério da piedade, que está em 1 de Timóteo 3, versículo 16.
Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu quero dizer nessa noite que nós pregamos, nós cremos e nós servimos a um Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus.